Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Caros irmãos, pedimos a Jesus que nos auxilie nesse momento para o nosso estudo, ampliando o nosso entendimento para esse tema tão importante que é a reencarnação. Iniciamos pedindo ao Mestre a sua bênção. Querido Jesus, Mestre amado, que possamos ser instrumentos úteis na tua seara de amor, auxiliando-nos e auxiliando aos irmãos que nos ouvem, ao entendimento, à luz que consola e orienta, que são as luzes trazidas pelo teu Evangelho e pela doutrina espírita. Agradecemos o momento, que todos os lares aqui reunidos recebam a tua bênção de paz, de esperança e de amor. Sê conosco, Mestre. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a reencarnação, um dos princípios da doutrina espírita, tão bem explicadas por Allan Kardec. E nós veremos que a reencarnação, ela está na lei natural. Ela é a circunstância que permite ao espírito progredir. Nós que somos criados simples e ignorantes, trazemos em nós, na forma de germens, todas as virtudes a serem desenvolvidas, até que nos tornemos espíritos puros, até que tenhamos alijados de nós as nossas imperfeições, aquilo que em nós é ainda ligado
à materialidade, ao primitivo, nas nossas primeiras encarnações, ainda somos espíritos, em princípio, simples e ignorantes, mas prontos à caminhada evolutiva. E é através da experiência na matéria, que é a encarnação, que os espíritos vão adquirindo conhecimento, experiência, e assim vão crescendo, vão conseguindo galgar esses degraus evolutivos. Então, hoje, nós somos espíritos. É importante que nós façamos esse exercício constantemente, de nos lembrarmos, né, de trazermos à consciência que somos espíritos imortais, que já tivemos outras encarnações, estamos nesse breve momento dessa experiência material aqui na Terra, mas que teremos ainda outras experiências, seja aqui na Terra, ou quem sabe até em planetas melhores, conforme nós estivermos fazendo uso do nosso livre-arbítrio e o aproveitamento dessas experiências encarnatórias. Então, podemos dizer com muita tranquilidade que existe uma justiça na reencarnação. E ela se trata exatamente disso. A reencarnação é a volta do espírito a uma experiência na carne, utilizando-se do corpo para as experiências ligadas à matéria. E depois de ter vivido várias experiências já. Então, a reencarnação, ela é embasada na lei do progresso. O progresso é lei. Todos fomos criados para evoluirmos e para progredir. O Pai nos criou a todos com uma destinação, é o chamado determinismo divino, porque todos nós vamos chegar lá. Todos nós seremos espíritos puros, espíritos perfeitos, à semelhança do Pai. Então, nós temos Jesus como guia e modelo, né? Jesus é o nosso governador espiritual, ele é o espírito puro que esteve entre nós e que está entre nós, pois sabemos que ele é o governador espiritual do planeta Terra. É o nosso pastor, pastor de nossas almas, dos nossos espíritos. Então, sabemos que Jesus, quando esteve aqui conosco, já era espírito puro, e que ele não reencarnou aqui na Terra, ele esteve aqui apenas naquela encarnação há 2000 anos. E que fez a sua trajetória evolutiva em outras paragens, e que a sua evolução, como nos ensinou Emmanuel, se perde na poeira dos sóis. Então, em tempo que nós não sabemos calcular, que Jesus já é espírito puro. Então, nós temos para nós, sabemos que a encarnação, a reencarnação, ela faz parte dessa lei de progresso. E também que ela é embasada e regulada pela lei da justiça, né? Porque existe a justiça na reencarnação. Todos nós atingiremos a perfeição, mas para isso não é suficiente apenas uma vida, apenas uma encarnação. O espírito não tem tempo de, em apenas uma encarnação, conseguir desenvolver todas as suas potencialidades. Então, a bondade divina, a providência divina, permite que o espírito reencarne por diversas vezes, quantas forem necessárias para a sua libertação, para o seu crescimento e para a sua evolução. Então, não existe erro nessa questão da encarnação. Nós encarnamos sempre nas circunstâncias que são adequadas para que nós possamos evoluir e crescer. Deus, que é todo bondade, ele não poderia querer que a sua criatura ficasse relegada ao erro, quer dizer, em desarmonia com as leis.
Por isso, ele dá essas chances de melhora, de recuperação, que são sempre oferecidas à criatura para o bem. E para que se chegue a essa perfeição, que todos nós vamos chegar. Pode parecer, meus irmãos, que olhando apenas o momento presente, nós tenhamos aquela falta de esperança, né? Mas não devemos ter. Por isso, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz é um conhecimento libertador, porque nós sabemos que teremos outras oportunidades e que chegaremos lá. Então, a felicidade, ela nos aguarda e depende de cada um de nós chegarmos mais rápido a esse estado de harmonia com as leis, ou, pelo uso do nosso livre-arbítrio, podemos nos atrasar. Mas vamos pensar que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, criou as suas leis perfeitas, como Ele próprio é perfeito. Então, a criatura não vai sofrer indefinidamente. O sofrimento, ele é passageiro. Às vezes, a circunstância de uma encarnação é consequência dos nossos próprios atos, das escolhas e das ações, algumas vezes equivocadas, agindo no mal, se comprometendo com as leis, ainda não sabendo viver a lei de amor, a lei de justiça e de caridade, o espírito se compromete. E ao se comprometer com o próximo, ou com a vida, a consciência fica maculada, fica marcada. E o espírito só vai sentir a satisfação, o alívio, depois de quitar os seus débitos, depois de estar com a chamada consciência tranquila. Eu errei, mas eu vou poder reparar o meu erro. Veja que esse conceito que a doutrina espírita traz para nós, da reencarnação, é extremamente consolador. É realmente a doutrina consoladora, nos permite essas circunstâncias de reparação através das diversas reencarnações. E é aí que o espírito vai crescer, né? Ele pode vir novamente e crescer. Então, se o espírito destruiu, ele pode voltar para construir, né? Então, essa volta ou essa experiência pode ser por vezes dolorosa, porque é muito fácil a gente derrubar alguma coisa, né? Mas é difícil a gente pegar tijolo por tijolo para construir novamente. Exige esforço, exige boa vontade e, sobretudo, humildade, que nos é ainda tão difícil. Porque Jesus, quando esteve entre nós, não cansou de combater o orgulho e o egoísmo, que são os grandes males que atrasam a nossa evolução. Por isso, tantas vezes temos que voltar em reencarnações, seja de expiação, seja de provas dolorosas, para podermos nos quitar. E como que acontece isso? Nós geralmente voltamos a reencarnar no cenário, nas circunstâncias, se não exatamente as mesmas, mas semelhantes àquelas em que nós erramos anteriormente. E também com aqueles ou com aquelas criaturas que nós podemos ter prejudicado, né? Que tenham sido prejudicados por nós ou que nos prejudicaram. Porque podemos estar num grupo familiar, num grupo de convivência estreita, próxima, para que possamos nos perdoar, para que possamos, nas refregas do dia a dia, nas dificuldades, construir novamente.
relações de amor fraterno, de amor verdadeiro. E o amor é o nosso grande objetivo. É saber amar, assim como Jesus nos ensinou e como Jesus nos amou. Então, esse é um grande aprendizado para nós, é um grande desafio para nós. Mas nós temos a oportunidade no nosso dia a dia, nessa convivência fraterna, com os nossos pais, os nossos filhos, os nossos esposos e esposas. Estamos juntos para reconstruir novamente aquilo que, por vezes, nós tenhamos prejudicado ou destruído. Mas também reencarnamos entre amigos, né? A bondade divina não iria nos deixar isento dessas graças, né? Desses valores, das relações construídas com base no amor incondicional, naquele amor que não espera nada em troca, né? Naquela convivência que nós temos nas pessoas em quem podemos confiar, em que podemos sentir a presença amiga de forma segura. Nós também estamos rodeados por amigos. Quando não os temos encarnados, visíveis conosco, nós os temos espiritualmente, porque ninguém nunca está sozinho. Nós temos os nossos amigos espirituais o tempo todo conosco, seja o nosso anjo da guarda, ou seja o mentor espiritual da nossa família, estão sempre seguindo os nossos passos e de acordo também com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa sintonia mental, nós temos conosco, atraímos para nós a convivência dos bons espíritos. Então, uma reencarnação, ela nunca é um ato solitário, né? Desde a preparação no plano espiritual, para que tenhamos a nossa encarnação de acordo com a nossa necessidade. E não apenas a circunstância da família em que vamos reencarnar, mas também o corpo com o qual nós vamos reencarnar. As obras de André Luiz nos mostram, como no livro Missionários da Luz, como que se dá a reencarnação de um espírito. Então, todo o cuidado com os mapas, né, os mapas reencarnatórios, em que são desenhados aqueles corpos, e conforme a capacidade evolutiva do espírito, ele pode opinar se quer tal ou qual situação. Então, junto com os mentores, com os espíritos superiores, e de acordo com a condição nossa evolutiva, nós podemos opinar, nós podemos escolher circunstâncias pelas quais vamos passar. Então, quanto mais despertos, quanto mais alertas, né, vamos dizer assim, lá no plano espiritual, com a nossa consciência mais desperta e desenvolvida, nós podemos escolher, porque já sabemos escolher o bem. Mas aqueles espíritos que ainda se encontram em situações muito inferiores, vamos dizer assim, aqueles que desencarnaram ainda alienados ou envoltos em situações de ódio, de revolta, de vingança, chegam no plano espiritual ainda marcados por traumas ou por esses sentimentos muito negativos, eles não têm condição mental de fazer escolhas acertadas. Então, os espíritos bondosos, os espíritos responsáveis por essas encarnações, é que vão escolher, né? Vão escolher as circunstâncias, vão escolher as características de provação,
pelas quais esse espírito vai passar. Mas na reencarnação, meus irmãos, é importante também considerarmos que existe a questão biológica, que é a questão da hereditariedade, que acontece de forma automática, né? Então, junto com a característica do espírito, que vai estar impressa no seu perispírito, mais as características hereditárias, né, dos pais. Isso tudo se reúne para a formação do corpo que teremos. Mas uma coisa é certa, as nossas tendências como espírito é que vão vir conosco. Aquilo que nós angariamos já como espíritos é que vão reencarnar conosco, né? Por quê? Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto as nossas virtudes, que já foram adquiridas e passam a ser inalienáveis, quer dizer, não vão ser tiradas mais de nós, as nossas conquistas, como aquelas situações com as quais nós nos comprometemos. Se ferimos a consciência, nós teremos que vir, ou vamos querer vir, né, para os reajustes e os acertos. Então, espíritos que já estão em condição mental mais adiantada, mais equilibrada, têm condição de escolher as provas pelas quais vão passar. E opinar sobre as condições de saúde, de corpo, pelas quais vão também passar aqui na Terra. Aqueles ainda em inconsciência, pelo seu grau evolutivo ainda muito comprometido com o primitivismo, com a brutalidade por vezes, ficam em estado inconsciente. E são as chamadas reencarnações compulsórias. Então, ele vai vir pelo determinismo da lei, né, seguindo o automatismo biológico, que vai prevalecer para que ele possa, pouco a pouco, ir vivenciando as experiências reencarnatórias e galgando, né, construindo por si mesmo o seu caminho evolutivo, né, e se alijando das imperfeições. Mas o mais primitivo dos espíritos, ou o mais embrutecido deles, que a gente possa pensar hoje, vai chegar a ser um dia espírito puro, porque isso é determinismo divino. Então, é através da reencarnação que o espírito vai crescendo. Ele cresce em conhecimento, em virtude, em sentimento, em emoção. E essas faculdades que estão lá no germezinho do espírito simples e ignorantes, quando é criado, vão aflorando, vão se solidificando no espírito. Nós gostamos de usar aquela imagem da semente. Vamos imaginar uma árvore bem grande, um jequitibá. O jequitibá atinge alturas enormes, né? Um prédio de 15 andares, um jequitibá. E se nós pegarmos uma semente do jequitibá, ela é pequenininha. Se nós olhamos a semente, nós conseguimos ver o jequitibá? Não. Mas o jequitibá já está lá, naquela pequena semente. A natureza já fez assim. Então, somos assim também, quando espíritos simples e ignorantes. Todas as potencialidades já estão lá. Mas é preciso passar pelas fieiras das reencarnações e desabrochar em nós aquela semente que vai passar por todo aquele processo e arrebentar ali como um broto, passar pelas tempestades, passar por todas as intempéries e vai se alimentando
das bênçãos da natureza para se tornar uma árvore que também vai florir e vai frutificar. Então, essa imagem da semente é importante para que a gente entenda o que é o determinismo divino. Às vezes, o broto frágil nos parece, assim, inútil, mas ele vai chegar à sua plenitude também. E assim somos nós. Se sofremos, sofremos momentaneamente, porque por mais que pareça uma existência ser muito longa, ela não passa de um raio, como numa noite de chuva, diante da eternidade. E nós estamos na eternidade, porque somos espíritos imortais. A verdadeira vida é a vida do espírito. A reencarnação, ela é a experiência material pela qual o espírito passa. Mas viemos do mundo espiritual e retornaremos ao mundo espiritual. Esse é o mundo primitivo, é o mundo de origem, para o qual nós retornaremos. Mas Jesus deixou para nós a lição através de Nicodemos, que só é possível ver o reino de Deus se nascermos de novo. Então estava lá a lição, está lá no Evangelho, Jesus nos ensinando que é preciso nascer da água e do Espírito, é preciso nascer da matéria, nascer, morrer, renascer sempre. E também do Espírito, precisamos da nossa libertação, da maturidade espiritual. Então, queridos irmãos, é apenas a reencarnação que nos traz essa noção de justiça, né, que pode explicar essas diferenças entre os espíritos aqui na Terra. Porque cada um de nós está em um momento evolutivo diferente. Né? Alguns já tiveram um maior número de reencarnações, outros ainda estão mais no início. E mais importante para entendermos essas diferenças, alguns aproveitam o seu tempo de forma melhor. E outros ainda se comprazem na inércia ou ainda na prática do mal, na ilusão, do egoísmo, do orgulho, da ambição. Mas esses também voltarão a reencarnar. Então, sem essa noção da reencarnação, nós não veríamos justiça aqui na Terra. Mas a reencarnação patenteia a bondade de Deus e a justiça divina. Com ela, a evolução é uma realidade. Então, irmãos, é isso que nós queremos refletir hoje, sobre a oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui na Terra. Hoje nós somos espíritos que já tivemos outras encarnações, estamos vivendo esse momento e viveremos outros momentos ainda. O hoje reflete o nosso passado, aquilo que plantamos anteriormente. E o amanhã será a frutificação daquilo que estamos plantando hoje, sem mais nem menos. Matematicamente, como nos diz Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo, ele fala do matematicamente se encontram as criaturas que estão endividadas entre si. Não há como nos furtar dos reajustes. Podemos ir pelo amor, podemos, praticando o bem, nos quitar, ou podemos ir também pela dor. Como tanto se fala no meio espírita, né, que a gente ou vai pelo amor ou vai pela dor. Fica aí o uso do livre-arbítrio. Mas nós não precisamos ir pela dor.
Não precisamos passar por expiações dolorosas. Não é isso que o Pai quer para nós. Não é isso que Deus quer. Deus não castiga. Deus nos capacita para o livre arbítrio. E assim nós vamos recolhendo aquilo que nós plantamos. Se nós quisermos um amanhã mais feliz, agora nós plantamos o bem. Se nós quisermos que o nosso passado seja equilibrado, que o nosso presente hoje seja um presente de prática do bem, de construção, de perdão, de humildade, desses exercícios que são os grandes desafios para o nosso estágio evolutivo, mas que possamos juntos, estudando sempre e aproveitando as oportunidades que a vida nos dá, sermos os cristãos, os espíritas cristãos, que estudamos o Evangelho, que procuramos estudar a doutrina cada vez mais e, sobretudo, aqueles que praticamos a verdadeira caridade. Aquela que nada em troca espera, aquela que esquece as ofensas, aquela que procura o equilíbrio, as criaturas, enfim, que estão dispostas a evoluir e a crescer. Nós agradecemos a oportunidade dessa conversa que tivemos hoje e que possamos lembrar da grande oportunidade que estamos tendo, que é esse corpo que nós temos hoje, dolorido ou não, doente ou não, saudável, mas com a grata oportunidade de viver, de evoluir e de amar. Que Jesus nos dê bom ânimo e até uma próxima.